Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, eu sou Joel Scala e você está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar de um tema polêmico, testes em animais, que envolve organizações de todo o mundo protestando contra os testes realizados em animais. Participam do programa de hoje a Ana Marisa Fusco Almeida e a nossa colunista Gabriela Chabu. Ana, boa tarde, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Um prazer recebê-la, viu? O prazer é meu. Olá, boa tarde, Gabriela. Boa tarde. O tema do programa de hoje envolve quais objetivos da Agenda 2030? Olha, Joel, esse tema, ele é um tema transversal na agenda. Então, tem vários objetivos que tangenciam, que esbarram aí nessa questão dos animais. Para quem está chegando agora aqui no programa, né, Joel, os ODS são 17 objetivos globais estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2015, ou seja, já tem um tempinho aí, 9 anos, por mais de 190 países. E eles fazem parte da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Então, eles são uma estratégia global para que os países avancem rumo a um desenvolvimento mais sustentável. A Ana Marisa Fusco Almeida, ela é professora associada da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual Paulista de Araraquara. Ana, você participou de uma pesquisa que resolveria, em tese, o problema com testes em animais. Conta um pouco dessa experiência. Bom, a utilização de métodos alternativos ao uso, né, de animais de experimentação é uma premissa, né, é uma ciência de fronteira, que nós temos um desafio enorme a enfrentar, mas é uma premissa amparada por vários órgãos federais, né, o INCT, o CNPq, sociedades científicas, como a Sociedade Brasileira Academia Brasileira de Ciências Farmacêuticas, e é um desafio mundial. A OECD também apoia o desenvolvimento, né, de novos métodos que não venham a substituir, de repente, né, o uso de animais, mas que seja um processo natural de evolução para o potencial de substituição. Então, esses métodos que nós desenvolvemos hoje são para o atendimento, né, das necessidades de desenvolvimento de novos produtos mais seguros, menos tóxicos, com menor reação adversa, desde medicamentos até cosméticos, produtos que possam causar danos ambientais, atendendo aos ODS 12 e 15, principalmente, dos 17 objetivos sustentáveis globais. O Observatório Ana vem acompanhando esse tema polêmico já há alguns anos. Nós registramos, por exemplo, há alguns anos, o protesto que a população fez lá no Instituto Royal. Você acredita que agora, com essa experiência que você e o grupo que reunido em torno, que realizou esse trabalho, nessa pesquisa lá na faculdade, ele pode resolver, porque há já uma resistência muito grande da sociedade em relação a testes com os animais, né? Eu acredito que sim, Joel. A Rede Nacional de Métodos Alternativos, criada em 2012 aqui no Brasil, e nós somos associados a essa rede, tem trazido soluções para vários problemas. E em questão de desenvolvimento científico, hoje nós temos quase que uma área do conhecimento nessa questão. Eu acho que tem potencial, sim, para substituição, claro que não de repente, mas nós vamos resolver, sim, o problema do sofrimento animal, né? Essa Rede Nacional de Métodos Alternativos constitui muitos laboratórios de universidades e de centros e institutos aqui de pesquisa do Brasil, e ela tem sido muito protagonista nessa questão para resolver esse problema. Gabriela, a gente tem uma preocupação no observatório, tanto que a gente criou um programa
né, para divulgar e valorizar os 17 objetivos da Agenda 2030 da ONU e suas 169 metas. Né? A professora Ana citou 2 ODS, né? E você logo no início falou que o tema é transversal e que pode envolver vários ODS. Né? Como estão o cumprimento desses ODS, dos 17 aqui no nosso país, Gabriela? Olha, Joel, eu acho que a gente tem muito o que avançar, acho que é importante sempre lembrar que a Agenda 2030 e os 17 ODS são uma perspectiva, são uma meta, são uma estratégia justamente para a gente correr mais atrás. Então, é para ser difícil, né? Não é para ser fácil de cumprir. Então, eu sempre dou um exemplo, Joel, de uma meta do ODS 3 mesmo, saúde e bem-estar. A meta global para a mortalidade materna, ou seja, para aquelas mortes que decorrem do parto ou da gestação, a meta global é reduzir para 70 mortes. Só que a gente no Brasil já está muito melhor do que isso. A gente esteve entre 40 e 50 nos últimos anos. Então, a gente já está bem abaixo dos 70. Então, quando o IPEA no Brasil nacionalizou as metas, a gente jogou essa meta para 30. Que é para ser difícil, que é para a gente ter que correr atrás, que é para estimular todo o trabalho de políticas públicas, todo o trabalho da sociedade civil, da iniciativa privada, para correrem atrás de um desenvolvimento mais sustentável. Então, eu acho que está aí para ser difícil. Então, a gente, em relação ao ODS 3 especificamente, eu diria que o Brasil vai muito bem. Então, quando a gente olha as metas do ODS 3 em relação às metas globais, vai muito bem. Em relação às metas nacionais, a gente está melhorando e está avançando. Então, o ODS 3 especificamente é um ODS em que a gente vai muito bem. Não é o mesmo em relação ao ODS 15, né? A gente vê o tempo inteiro na mídia, ODS 15, vida terrestre, então está pensando na proteção dos ecossistemas terrestres, então, por exemplo, das nossas florestas, né? A gente tem visto aí questões relacionadas a incêndios, ao desmatamento. Então, em relação a esse ODS, por exemplo, o Brasil tem muito a avançar, porque a gente tem muito ecossistema terrestre, a gente é um país muito biodiverso, e aí, em relação a esse ODS, a gente ainda está deixando a desejar, ou seja, tem que correr mais atrás. Então, acho que aí depende, né, em relação a qual ODS. Eu diria que esse tema tem relação também com o ODS 12, consumo e produção responsáveis, porque a gente está falando da forma como a gente produz. A forma como a gente produz, como a indústria lida com a produção de medicamentos, como a indústria lida com essa produção, tem muito relação com o ODS 12, consumo e produção responsável. Principalmente esse tema, ele envolve todos nós. Quem não tem um cachorro, né? Quem não tem um animal doméstico em casa? Você olha para o teu cachorro e vê essa troca que você tem de sentimento com ele, e aí você acha que o cachorro também é utilizado, né? Os beagles eram muito utilizados, né, professora Ana? Para testes, né? Sim. E na verdade, né, como a Gabriela falou, quando a gente está contemplando esse assunto, a gente atinge muitas ODS, né? A primeira de saúde e bem-estar é a fidelidade do sistema de desenvolvimento de fármacos com sistemas mais humanizados, por exemplo, sistemas organochips, modelos 3D de células humanas. A não utilização de animal, ela vai desde a fidelidade do sistema para evitar reações adversas, até os resíduos que nós deixamos, por exemplo, um grande biotério como esse dos beagles, ou biotérios de ratos, de camundongos, esses biotérios, eles deixam uma quantidade de poluentes, resíduos na natureza enorme, ao passo que esses sistemas mais mimetizados, sistemas mais fiéis, sistemas que conseguem dar a fisiologia que o ser humano dá, na proximidade, né, sistemas fisiológicos, funcionais humanos, em cultura celular, restrito de espaço, elimina resíduo, além de trazer o bem-estar para fármacos desenvolvidos com maior fidelidade, menor reação adversa, mais segurança. Então, se for verificar, a maior parte das 17 ODS estão envolvidas nesse assunto, né, de métodos alternativos aos animais. É verdade, mas e por que a indústria resiste tanto? Na verdade, a indústria não resiste, né? Tudo que é novo é difícil, né, transpassar, é uma ciência de fronteira. Se a indústria fosse fazer um levantamento de custo, nós poderíamos, com certeza, comprovar que o custo seria muito menor utilizar métodos alternativos aos animais de experimentação, ao invés de ter grandes biotérios com altos custos para tanto alimentação quanto eliminação adequada de resíduos desses animais.
Então, a indústria precisa ser mobilizada, precisa ser convencida. E outra coisa também, a ciência, né, precisa ser divulgada. Então, quanto mais nós divulgarmos esse potencial que essa área do conhecimento tem em avançar em métodos alternativos, melhor para a sociedade e mais rápido nós vamos chegar nessa transição. Isso é muito importante, né? Bom, sendo um tema transversal, teste em animais, Gabriela, e você citou, se não me engano, o 3, né, que nós estamos desenvolvendo muito bem aqui no Brasil, né? Nós temos apresentando índices satisfatórios, mas a Agenda 2030 está aí, né? Daqui pouco menos de uma década, né? Você acredita que nós vamos conseguir, enquanto país, né, atingir em que metas até 2030? Nossa, que difícil, Joel. Das 169, são muitas, né? São muitas metas, são muitos temas. E apesar de a gente ter aí, né, mais 6 anos, né, eu acho que ainda dá para avançar em muitas delas. Eu diria que pelo menos metade delas a gente vai estar melhor do que quando a gente começou. E eu acho que é para isso que servem as metas. Então, eu sou uma entusiasta e uma otimista em relação à Agenda 2030. Eu acho que ela ajuda, eu acho que ela serve para fazer com que a gente se esforce para melhorar a forma como a gente se relaciona com as pessoas, com o meio ambiente. Então, eu sou suspeita. Eu acredito que mais da metade. Mais da metade. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Guterres pede respeito à trégua olímpica durante Jogos em Paris. Felipe de Carvalho, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. No dia da abertura dos Jogos Olímpicos em Paris, na França, nesta sexta-feira, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um forte apelo para que os países se unam com o mesmo espírito dos atletas. My strong appeal is for countries to come together with the same spirit as athletes will be coming together. Em declaração feita pouco antes do evento na capital francesa, ao lado do presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, o chefe das Nações Unidas lamentou a proliferação de conflitos de forma dramática. Guterres mencionou o sofrimento horrendo em Gaza, a guerra aparentemente interminável na Ucrânia, o sofrimento terrível do Sudão, a República Democrática do Congo e do Sahel a Myanmar. Ele destacou que a primeira iniciativa de paz real registrada na história foi a trégua olímpica. Em novembro, a Assembleia Geral da ONU adotou uma resolução pedindo que seja observada uma trégua durante os Jogos em Paris. Nesse sentido, o líder da ONU disse que, com o início dos Jogos Olímpicos, é hora de lembrar ao mundo a importância da trégua olímpica e de fazer o mundo compreender que devemos silenciar as armas. Guterres afirmou que os Jogos Olímpicos são um símbolo de universalidade e diversidade, bem como de cooperação e competição leal, em vez de divisão e conflito. O secretário-geral elogiou os esforços do COI para permitir que uma equipe de refugiados competisse mais uma vez nos Jogos Olímpicos. Ele lembrou que foi chefe da Agência da ONU para os Refugiados, Acnur, durante 10 anos e afirmou que é importante não deixar ninguém para trás, especialmente aqueles que foram forçados a fugir e a abandonar os seus países. O líder da ONU também destacou o fato de que os Jogos Olímpicos estão dando um exemplo notável de compromisso com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS. Ele disse que considera uma conquista notável o fato de os eventos esportivos previstos serem neutros em carbono e elogiou o enorme esforço para facilitar o acesso de pessoas com deficiência. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Nós esperamos que os países em guerra aproveitem essa trégua das Olimpíadas de Paris e busquem uma solução para a paz. Gabriela, nessa matéria do Felipe de Carvalho, ele cita os objetivos, né, da gente, os 17 objetivos da Agenda 2030. E, claro, com a participação dos imigrantes, né, ele está contemplado, né, os 17 objetivos, né, 169 metas. Com certeza, Joel. E é muito legal, né, que as Olimpíadas estão preocupadas com a questão do carbono zero, né? Então, é pensar que esses grandes eventos, Joel, são momentos justamente de engajar o restante da população todo com esse tema, com a Agenda 2030, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É uma vitrine, né? Eu tenho os meus amigos, a gente estava juntos no final de semana e todo mundo querendo assistir
como que estava o surf nas Olimpíadas. Então, eu acho que realmente, como é muito popular entre a população, é um momento vitrine, é um momento para levar o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para as pessoas em geral. É verdade. Toda semana, quando você entra na sua coluna sobre ODS, você traz uma novidade. Essa semana, você tem alguma? Olha, novidade, não é muito nova essa novidade, mas eu achei que tinha muita relação com esse tema, queria até conversar, né, com a Ana Marisa, o que ela acha da resolução de 2023 do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Então, no ano passado, a gente teve o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, emitiu uma resolução que, para muitas pessoas, que proibiu o uso de animais em pesquisas, né, envolvendo controle para cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes. E aí, ao mesmo tempo que ela foi elogiada, porque trouxe o tema para a pauta de discussão, ela também foi um pouco criticada, né, porque ela é uma resolução, ela não é uma lei, então, na prática, ela só pode recomendar justamente o uso de métodos alternativos, né, Ana Marisa? Me corrija se eu estiver errada, porque eu li bastante sobre isso, vi que tem aí uma polêmica em relação a essa resolução, algumas pessoas dizendo, não, mas essas orientações já eram obrigatórias desde 98, que é onde está, quando a gente tem a lei contra crimes ambientais. Então, já estava lá, na lei de crimes ambientais, já estava estabelecido que é proibido abusar, maltratar, ferir e mutilar animais de todo tipo, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Então, a gente já tinha isso na lei desde 98, a resolução não está trazendo nada de novo, e outras pessoas falaram, não, a resolução é bacana, traz o tema, né? Apesar de ser uma resolução, ela proíbe o uso de animais nas pesquisas. O que você acha, Ana Marisa? A resolução do ano passado, ela realmente é inovadora, não é inovadora? Como que a gente está? Olha, não é muito inovadora, porque desde 2019, né, a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial já elaborou um guia sobre métodos alternativos ao uso de animais em pesquisa e que foi reconhecido no Brasil. Esse guia são documentos, né, que foram elaborados a partir de várias instituições, várias entidades, como, por exemplo, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a Academia Brasileira de Ciências Farmacêuticas, a OECD, né, junto com a União Europeia, a Anvisa, o Inmetro, o CNPq, o INCT. Então, a partir da Lei Federal 11.794/08, né, de 2008, foi criado um Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, chamado CONSEA, que está ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, e representa uma das mudanças substantivas, porque coloca o Brasil no patamar das nações desenvolvidas. Essa é uma lei. E a lei diz o quê? A lei se baseia no ponto onde ocorre o princípio dos 3 R's, né? Que é redução, substituição e aperfeiçoamento, vamos dizer assim. Em inglês, 3 R's é replacement, reduction and, deixa eu ver aqui, que eu não lembro mais se são esses 3 R's, mas na verdade é substituição a última palavra, né? Então é melhor predição, mais sensibilidade, então envolve esses princípios. E o sofrimento que está na pauta, né? Então, não é só o desenvolvimento de métodos mais sensíveis, mais eficientes, mas principalmente o uso de animais, a redução de sofrimento animal, que vem de encontro com as ODS, da sustentabilidade, da biodiversidade, da preservação e reversão, né, do bioma, né, de recuperação de biomas, e tudo isso que está envolvido nas ODS, principalmente 12 e 15, nesse quesito. Mas no quesito de bem-estar, de todos os outros, né, que envolve as ODS, esse tema vai além. Então, nós temos uma normativa, nós temos resoluções normativas do CONSEA, número 17, 18, 31, desde 2014. Então, esse assunto ele já é regulamentado por resoluções normativas, por leis, né, que garantem a utilização de métodos alternativos. O único problema é que esses métodos alternativos, nessa época, precisavam ser validados para serem exigidos, né, quanto à sua utilização. Então, em 2019, essas entidades, a Academia de Ciências Farmacêuticas, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial,
a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OECD, se reuniram, desenvolveram, né, tais primícias, tais diretrizes, para que esses documentos fossem transformados em resoluções normativas. Então, hoje, é obrigatório, é lei, né, a avaliação de potencial de sensibilidade, sensibilização, irritação e corrosão de pele. Não se pode mais usar animais para determinação de corrosão e irritação de pele, não se pode mais usar para avaliação de potencial de irritação e corrosão ocular, que antigamente usava-se os olhos do animal vivo. Hoje é proibido, totalmente proibido. Então, esses métodos validados já foram colocados como normativas, respaldados por resoluções, e já é proibido. Em São Paulo, né, no estado de São Paulo, já foi proibido em 2012 alguns desses métodos. E a emergência da substituição gerou essa correria, vamos dizer assim, né, muito boa, uma correria muito interessante na ciência, na fronteira da ciência, para que nós possamos desenvolver métodos mais sensíveis. Por exemplo, de potencial de fotossensibilidade, nós já temos a OECD 432, esse documento foi traduzido, já tem o guia reconhecido pela Anvisa, OECD 428, que é a absorção cutânea, então nós temos que desenvolver a pele reconstituída humana, porque a pele animal ela tem uma diferença muito grande com a pele humana, para avaliação de toxicidade aguda, genotoxicidade e toxicidade reprodutiva. Para isso, nós temos já guias, métodos já desenvolvidos, validados pela OECD, que foram traduzidos pela Anvisa e regulamentados no Brasil. É um avanço importante, né? É um avanço muito importante. Mas tem algumas áreas das ciências que os animais ainda são considerados indispensáveis? Sim, ainda há necessidade da utilização de animais como um organismo completo, né? Porém, seguindo os preceitos da redução do sofrimento, né? Então, normativas da questão ética são colocadas para execução, leis de proteção, né? Como a Lei Arouca, por exemplo. A Lei Arouca ela foi instituída para proteção e redução do sofrimento dos animais de experimentação e para fins didáticos. Mas ainda há o que se fazer com animais, sim, é necessário, enquanto essa ciência, né, no desenvolvimento desses métodos alternativos para validação e chegar à substituição, enquanto não estivermos completos, não podemos dispensá-los por questão de segurança. Mas aí nós temos aí digamos, temos que fazer uma transição, né? Para os métodos alternativos. Como está o estágio dessa transição, professor? A Rede Nacional de Métodos Alternativos, ligada ao CNPq e NCT, né, MCTI, tem trazido, né, soluções, financiamentos, poucos, mas temos, tá? E a sociedade que envolve, né, essa grande rede, a sociedade de cientistas que envolve essa grande rede, tem trabalhado muito no desenvolvimento. Nosso grupo, por exemplo, em Araraquara, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, na Unesp, tem desenvolvido modelos tridimensionais, né, que são modelos de células humanas constituídas por blocos, né, tridimensionais, um tecido, quase um tecido. Na verdade, a gente faz o que simula um órgão, né? A tridimensionalidade de um órgão. E estamos evoluindo para órgãos funcionais, fisiológicos, como fígado, cérebro, pulmão, coração, até tecidos de vasos. Então, estamos evoluindo para sistemas in vitro humanos, que são mais próximos e fiéis, né, daquilo que se precisa para testes de segurança. Muito bem. Antes de eu ir para o intervalo, eu vou me despedir da Gabriela. Gabriela, eu queria que você trouxesse mais algumas informações e para encerrar a sua participação. Foi muito legal ter você aqui nesses primeiros 30 minutos do nosso programa. O que mais você gostaria de acrescentar? Obrigada, Joel. Eu sempre fico muito feliz em participar com você do programa, agradecer, né, essa oportunidade de estar com vocês e de discutir a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de levar isso para as pessoas. Então, só realmente estimular as pessoas a saberem mais sobre como elas podem, nas suas vidas, adotarem aí ações mais sustentáveis, né? Então, em relação a isso, a gente já vê, né, nos produtos, nos cosméticos, não testado em animais, né? A indústria usa como marketing, né, Ana Marisa?
Então, eu acho que é importante a gente saber, né? Ah, bom, mas talvez não seja mais permitido em geral. Então, eles estão usando isso só como marketing, porque não está mais ninguém testando. Então, você adiantou um tema, viu, Gabriela, que eu queria conversar com você, com a professora Ana. As mulheres estão conscientes, quando utilizam produtos, né, cosméticos, de que os animais são utilizados? Como é que está a consciência das mulheres a respeito desses cosméticos que ainda são produzidos com testes em animais? Joel, eu tenho um coelho em casa, tenho um coelho de estimação. Então, para mim, é um tema especialmente sensível. Eu estou sempre olhando as embalagens para ver, né? Inclusive, o símbolo de não testar em animais é um coelho. E teve um vídeo muito famoso, alguns anos atrás, que era um coelhinho sendo testado, né? Era uma animação, um desenho, né? E que viralizou nas redes sociais contra aí os testes em animais. Então, eu sou suspeita porque eu sou muito pró essa pauta, muito a favor de se a gente tem alternativas, né, Ana Marisa? Não é dizer que não é importante que a gente faça o teste de medicamentos, né? E não é dizer que não é importante que os cosméticos sejam seguros para o uso da população. Longe de mim dizer isso, mas se a gente tem alternativas ao teste em animais, eu acho que para ontem, né, que isso seja de fato colocado em prática. E aí, Ana, quero ouvir você. Quando você compra um creme para utilizar, você lembra que ele utilizou testes em animais? Como cientista, você é uma estudiosa, professora estudiosa e pesquisadora. Na minha opinião, como cientista, eu não usaria um cosmético testado em animal, porque não tem nada a ver a pele animal, o couro animal, com a minha pele. Nada a ver. A gente já tem pele reconstituída humana, baseada em crescimento de pele artificial humano, com células comprovadamente eficientes. A L'Oréal foi a pioneira no mundo, agora a Natura também já tem. Vários pesquisadores do Brasil já desenvolvem a pele reconstituída, né, para testes de segurança e eficácia, né? Agora, do lado humanístico, né, o meu lado humano, eu também não gostaria de lembrar que quando você faz um teste, né, de segurança com produto cosmético, tem os testes de corrosão dérmica, abrasividade, teste de inflamação, corrosão. Então, eu não queria ver o meu cachorrinho, o meu gatinho ou o meu coelhinho sofrendo, né, numa situação dessa. Então, da questão humanística, fora de cogitação. Da questão científica, nada a ver uma pele animal, com a pele reconstituída humana. Bom, antes do intervalo, eu me despeço de você, Gabriela. Um abraço e até a semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Estamos de volta com o Brasil DS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre teste em animais com a professora Ana Marisa Fusco Almeida. Professora, em 1979, do século passado, o Conselho de Bem-Estar de Animais de Produção da Inglaterra publicou um documento que norteia as boas práticas de bem-estar animal, conhecido como as 5 liberdades dos animais, sendo elas estar livre de fome e sede, do desconforto da dor, doença e injúria, do medo e estresse, além da liberdade de expressar os comportamentos naturais da sua espécie. É possível realizar testes em animais sem gerar desconfortos ou problemas para a saúde dos animais? Na medida do possível, sim, né? Sim. O princípio dos 3 R's tem a ver com esse princípio lá do século passado, né? Redução, reduction, 3 R's, né? Refinamento, refinement, e substituição, replacement, em inglês, né? Então, os esforços para que os testes pudessem ser executados, mantendo no máximo possível, com o mínimo de sofrimento, foram grandes. Mas é claro que não diz mais respeito somente a essa questão, diz respeito a uma condição fiel, né? Os efeitos adversos devem ser avaliados em organismos os mais próximos possíveis geneticamente de seres humanos, né? Então, é possível, sim. Por exemplo, existem fazendas, existem
biotérios que tentam manter o bioma natural, as condições naturais para que os animais possam ter a condição de manifestação nativa de seu comportamento biológico. Porém, em alguns casos, como por exemplo, quando você faz experimentos do comportamento animal, tentando verificar a equivalência do comportamento humano, isso tem que ser induzido, né? Então, isso causa sofrimento. Os testes de corrosão, os testes de inflamação, todos eles devem ser induzidos para serem executados. Então, é claro que sai totalmente fora desse preceito. Então, é possível na medida. Então, essas diretrizes, né, desde os princípios dos 3 R's até antes da existência do CONSEA, existia uma preocupação, mas a questão ética fala mais alto. E cientificamente não há uma equivalência como gostaríamos que houvesse. E como conscientizar a área científica e até mesmo as empresas, né, sobre o bem-estar dos animais? Olha, da questão empresarial do setor produtivo, eu acredito que financeiramente, e acho que a gente pode mostrar isso em alguns casos, é mais vantagem trabalhar com métodos alternativos aos animais, principalmente aqueles que envolvem células humanas, né? Trabalhar com testes, principalmente os testes in vitro e in vivo para avaliação de toxicidade, utilizando cultivos celulares, sejam eles monocamada e produzido em garrafas, ou tridimensionais. Eu estou com uma abelha aqui que está me atrapalhando. Então, esses métodos tridimensionais, eles levam, né, utilizando linhagens celulares humanas, eles levam uma fidelidade do modelo, uma segurança, uma eficiência muito maior do que trabalhar com animais. Então, nesse sentido, o convencimento do setor produtivo é financeiro e de segurança, e de avanço, né? A rapidez com que se avança num produto, na sua melhor performance como produto, eficiente e seguro, é muito mais rápido esse avanço do que em animais, porque até essa equivalência ocorrer, a população que utiliza de novos produtos vai ter nas suas bulas, né, principalmente medicamentos, o risco de efeito adverso. O aperfeiçoamento desses produtos na área farmacêutica é muito mais rápido. Além disso, a transição do sistema pré-clínico, né, na fase pré-clínica para clínico, é muito mais rápida também, porque a equivalência dos efeitos pré-clínicos em sistemas humanos mais fiéis é muito mais rápido passar para o sistema clínico, com segurança. Como é feito esses testes em células humanas? Esses testes em células humanas, o modelo monocamada é cultivo de células em garrafas ou em placas. Essas células humanas, elas são compradas, né, comercialmente difundido, né, por bancos. Os bancos celulares vendem essas células. São células imortalizadas, comercialmente vendáveis. Adquire-se essas células. Os laboratórios em condições perfeitas de cultivo, segurança, né, qualidade, então cultivam essas células e essas células são testadas contra substâncias, né? Sejam as substâncias, os princípios ativos, os IFAs, ou os componentes que perfazem uma formulação, os adjuvantes. Então, essas células respondem com sinais celulares específicos de morte, de proliferação, de dano, de alteração metabólica. Então, a ciência que domina essa condição é a biologia celular e a biologia molecular. Depende muito da tecnologia que está disponível hoje, né, no mundo para chegar ao aperfeiçoamento de todas as respostas de células. Agora, o modelo tridimensional nada mais é do que crescer essas células em sistemas tridimensionais, mostrando que a confluência dessas células em modelo tridimensional remete, né, mimetiza a mesma dificuldade de permeação que tem um produto, um fármaco, uma molécula num órgão, a mesma dificuldade que tem de se ligar ao seu alvo específico dentro de um tecido complexo ou de um órgão funcional. Então, a tendência hoje, e isso já é realidade, é produzir sistemas tridimensionais de cultivos celulares, sejam eles monoespécie ou multicultivos, né, tricultivos, com diferentes células, por exemplo, pulmão. Nós fazemos o tecido pulmonar no nosso laboratório, aqui em Araraquara, e esse tecido pulmonar, ele já está com uma funcionalidade capaz de responder a processos inflamatórios. Então, a evolução que nós queremos desse pulmão é que ele seja fiel a uma infecção,
para que possamos desenvolver, por exemplo, antibióticos ou antifúngicos que tenham mecanismos de ação em seus alvos, por exemplo, os fungos infectantes, sem atingir as organelas das células que constituem esse tecido funcional. Quer dizer, a segurança é máxima se nós conseguirmos... Pelo que você está falando, a evolução desses testes em células humanas está atingindo os objetivos, né? Sim, chegaram então, é muito melhor do que a utilização de animais. Sim, o órgão funcional é o ideal, é o mundo perfeito para os testes de segurança. Chegou agora o nosso momento de divulgar o resultado da nossa enquete. Em todo o programa que a gente realiza, nós vamos lá para as nossas redes sociais, exatamente no Instagram, e fazemos uma pergunta sobre o tema que nós estamos abordando, sobre a pauta do programa que nós estamos desenvolvendo. Então, nós perguntamos aos nossos seguidores: você é contra usar produtos testados em animais? 89% disseram não. Não, desculpe. 89% disseram sim, ao contrário. Senão o pessoal vai aqui e vai brigar comigo aqui. Eu estou mudando aqui o resultado da nossa enquete. Vamos lá. Você é contra usar produtos testados em animais? Sim, 89% disseram. Não, só 11%. O resultado, sim, 89%, não 11%. Te surpreendeu? Não me surpreende. Essa divulgação, né, do uso de animais para experimentação em produtos cosméticos, ela já vem há muitos anos. E parte do princípio de que uma pele humana não tem nada a ver com uma pele animal. Fora o sofrimento. Você acredita que há um processo de conscientização na sociedade em geral a respeito da não utilização, né, de animais para testes? Isso é muito bom, né? É um aspecto muito positivo, né? Sim, sim. A sustentabilidade, as ODS, a evolução, a educação da sociedade, né? Através também das ODS. Eu acho que as ODS vieram aí para a orientação, né, da ética, do comportamento humano, também refletem nesse sentido. Eu acho que as pessoas estão mais conscientes, né, da questão do meio ambiente, do sofrimento animal, das questões éticas. Isso é muito importante. Além do bem-estar dos animais, a questão ética da nossa sociedade, ela sempre tem que vir na frente, né? O que nós queremos enquanto cidadãos, né, nessa sociedade? E quais são os princípios que nós devemos defender? Por exemplo, Ana, o observatório está no nosso DNA defender os direitos humanos, né? E nós agora ampliamos, né, os direitos humanos e dos animais também. Olha, nessa enquete, as pessoas também fizeram perguntas. A gente selecionou duas para você responder. A Márcia Costa, obrigado pela pergunta, Márcia. É possível testar em animais sem prejudicar o bem-estar deles? Olha, a partir do momento que você tem que prender um animal numa jaula, numa gaiola, e tirá-lo do seu sistema biológico nativo, eu acredito... A resposta é não, né? Não. Não é possível, não, né? Não. O outro seguidor, eu selecionei duas perguntas, o Paulo Oliveira. Valeu, Paulo, pela pergunta. O que acontece com os animais que são usados em testes? Muito boa pergunta. Eles são sacrificados? Eles são eliminados. Eles são eliminados. Desde daquele que sofreu o teste como controle até os controles negativos são eliminados. Os animais são produzidos em laboratório, né? Os embriões são produzidos em laboratórios, dos grandes criadores, biotérios de criação, de procriação, né? E eles têm que ser eliminados, tá? Então, você sabe que eu estava pensando, nessa pergunta, no bloco anterior, você falou da utilização dos olhos, né? Você imaginou que sacrifício retirar os olhos de um animal ainda vivo, né? E geralmente, Joel, o animal tem que se manter vivo para a gente ver os efeitos dessa corrosão ocular. Então, às vezes, nem tira o olho, faz com ele, o olho está nele. O olho precisa estar funcional para verificar os efeitos, né? Então, realmente, hoje, se nós temos condição de produzir a córnea, produzir um olho artificial, seria melhor, né? Agora, o que tem sido feito é tirar os olhos, depois que o animal morre, né? Então, sacrifica o animal, tira os olhos e faz o teste nesse olho ainda num tempo de viabilidade. Por isso que eu falo que a fidelidade da resposta de segurança toxicológica nesses testes
é muito baixa, porque não remete à fidelidade que precisa de um olho funcional. Então, o melhor é fazer tecidos que possam, in vitro, que possam atestar os efeitos com a maior fidelidade humana, né? E com o máximo de resposta preditiva possível no cultivo de célula artificial. Bom, deixa eu fechar aqui a participação dos nossos seguidores. Eu convoco você a participar também. Fica atento à caixinha de perguntas do Instagram, ou mande uma mensagem para a nossa produção e participe, né, com perguntas. Sempre que nós colocamos em todo o programa, nós temos a nossa enquete do dia. Para maiores informações, acesse o nosso site observatório3setor.org.br ou nos siga nas redes sociais. Lembrando que o 3 Setor é sempre em numeral. Bom, chegou a hora do destaque da semana. Vamos conferir quais foram as principais matérias de destaque no site do Observatório. Lucas Neves tem as informações. Olá, eu sou o Lucas, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e hoje eu vou mostrar para vocês quais foram as matérias de destaque da última semana no site do Observatório. Com a ajuda da coalizão Aliança pelo Fortalecimento da Sociedade Civil, o Terceiro Setor conquista resultado positivo na reforma tributária. Plataforma colaborativa incentiva políticas alimentares de cidades. Jovens da ONG URRA participam de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Com a ajuda da Acnur, Rio Grande do Sul inaugura o primeiro centro humanitário de acolhimento. Gostou de alguma dessas matérias? Acesse o site observatório3setor.org.br para conferi-las na íntegra. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Lucas Neves. Você volta direto da redação do Observatório do Terceiro Setor na próxima semana com mais informações. O homem agride o meio ambiente e os animais. Você imagina, Ana, que isso possa ter um fim logo? Acredito que sim, Joel. Eu acredito que com a evolução da ciência, com a ética humana, nós podemos sim ter o ideal, né? O mundo ideal da pesquisa científica, na utilização de recursos que possam substituir os animais. É claro que isso não vai acontecer de repente, vai depender da tecnologia, vai depender da disponibilidade dessa ciência para países em desenvolvimento, em países que temos muitos problemas, né, humanitários, mas é claro que o mundo tem que seguir para essa condição, né? Além disso, a gente tem que, a nossa grande preocupação, a gente tem que seguir no preceito de que temos que ser mais eficientes, né, como cientistas, e levar para a sociedade, com responsabilidade, métodos seguros, fiéis, produzindo produtos mais seguros, levar para a indústria, para o setor produtivo, questões de segurança cada vez mais aperfeiçoado, né, reduzindo a emissão de resíduos no planeta, conservando mais os sistemas animais, os biomas, a biodiversidade, mas principalmente, né, trazendo bem-estar humano, né, que se estamos bem, o planeta está bem, somos racionais para preservar o planeta. O pior é que nós temos que conscientizar a maioria da população a respeito dessa trajetória do ser humano aqui na Terra. Ana, nós estamos caminhando para o final do programa. A respeito da sua pesquisa, da sua participação aqui no Brasil ODS, eu gostaria de uma conclusão final sua. O que mais importante você gostaria de deixar registrado? Eu gostaria de deixar registrado que a ciência tem que ser divulgada dessa forma, né? Nós precisamos conscientizar os cientistas, conscientizar o setor de tecnologia e inovação, que chega até o setor produtivo, para que essa cadeia de desenvolvimento de novos métodos, que possam atender as ODS, que possam melhorar a vida humana no planeta, sejam aplicados, né? Então, nós podemos sim fazer pesquisa com segurança, podemos sim fazer pesquisa com ética, e podemos, né, acelerar o desenvolvimento de novos produtos com maior segurança, para o benefício da humanidade. Curar doenças, minimizar o sofrimento, é nossa obrigação, E se existem condições, e temos que ultrapassar fronteiras para chegar a essas condições, temos que ir em frente. Temos que ter força, resiliência e muita ética. E você citou aí os desafios, né, não só dos cientistas, como da sociedade em geral, para nós criarmos um mundo melhor.
Nesse contexto, qual é o seu maior medo? Meu maior medo como pesquisadora é o não financiamento dessas pesquisas. Eu acho que precisa de investimento. Tudo isso que nós estamos falando aqui é muito lindo, maravilhoso, é o ideal. Mas sem recursos, sem políticas públicas de investimento em pesquisa, nós não vamos conseguir avançar. Então, esse é meu maior medo. Eu gostaria de ouvir também você, nesse final de programa, sobre o negacionismo. Você acha que o negacionismo na ciência, que nos últimos anos contribuiu para um retrocesso? Podemos sim, a partir do negacionismo, nós levamos um susto, né? O que levou ao negacionismo é a falta de informação, a falta da informação verdadeira, a educação. O mundo, ele só vai evoluir se nós tivermos uma educação com ética, com preceitos morais. Eu acho que a gente precisa divulgar a ciência de forma consciente, divulgar a ciência de forma que qualquer um é capaz de entender o que ela propõe, o que é e aonde ela pode levar. Então, eu acho que a educação é tudo. Então, a educação em primeiro lugar, a informação verdadeira. A ciência, ela pode retroceder? Sim, pode, muitas vezes até por falta de desenvolvimento, financiamento. Mas o conhecimento não retrocede. Então, eu acho que é o conhecimento que é a força motriz para que a ciência possa sempre evoluir constantemente. O negacionismo atrapalhou, mas eu acredito que agora, se nós tivermos a consciência da educação em ciência, mostrar para a população que a ciência é capaz, como ela transforma o mundo, acho que a gente não vai ter nenhum problema mais com o negacionismo. Ponto final em mais uma edição do Brasil ODS, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu agradeço a participação de Ana Marisa Fusco Almeida, professora associada da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual Paulista de Araraquara. Não esqueça de seguir o Observatório nas suas redes sociais. Basta procurar o Observatório 3 Setor no Instagram e no Facebook. E o site do Observatório, observatório3setor.org.br. Esse programa foi produzido pela equipe do Núcleo de Rádio do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.